Hoje é um novo amanhecer, e com ele vem uma nova oportunidade de encontrar a paz que o mundo não pode dar. Talvez você tenha acordado com a mente pesada, com pensamentos que não te deixam em paz, com vozes internas que sussurram que não há saída, que você não é suficiente, que o amanhã será pior que o hoje. Talvez você esteja travado em um ciclo de medo, ansiedade, culpa ou desespero, e sente que por mais que tente, sua mente simplesmente não descansa. Mas quero que você saiba, antes de qualquer coisa, Deus te vê. Ele vê a batalha que acontece dentro de você, cada pensamento que te oprime, cada noite que você passou em silêncio, lutando contra algo que ninguém mais consegue enxergar. Antes de começarmos, te convido com todo carinho a escrever nos comentários a palavra Amém, e também seu nome ou aquilo que está pesando no seu coração neste momento. Ao fazer isso, estaremos unindo nossa fé por você, levando seu pedido diante do trono de Deus e crendo juntos que Ele vai agir de forma poderosa na sua mente, na sua alma e na sua vida. Lembre-se sempre disso, você não está caminhando sozinho por esses pensamentos. Há um Deus que é mais forte do que qualquer voz que fala contra você. Há um Pai que conhece cada pensamento antes mesmo de ele se formar, e que tem o poder de renovar completamente a sua mente. E hoje, por meio das palavras de Romanos 12:2, recebemos uma promessa transformadora: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso nos mostra que a libertação da mente não é apenas possível, ela é a vontade de Deus para você. Hoje Ele veio para quebrar cada corrente que aprisiona os seus pensamentos. Agora, com o coração rendido, os olhos do Espírito abertos e a fé acesa dentro de você, confiando em que Jesus está aqui, presente neste momento, pronto para libertar cada área da sua mente, oremos juntos. Senhor Jesus, venho diante de Ti hoje em nome de cada pessoa que está com a mente oprimida por pensamentos que destroem, que adoecem, que afastam da paz e da alegria que Tu preparaste. Estende a Tua mão poderosa sobre cada mente que está em tormento neste momento. Entre em cada pensamento que foi plantado pelo inimigo, em cada memória dolorosa que continua abrindo feridas, em cada medo que paralisa e impede que essa pessoa avance. Senhor, Tu és o médico dos médicos, e a Tua cura não se limita ao corpo. Tu curas a alma, Tu restauras a mente, Tu renova o espírito. Hoje, clamo que o Teu poder sobrenatural desça sobre cada pensamento destruidor e o desfaça completamente. Que a ansiedade que aperta o peito seja substituída pela Tua paz que excede todo entendimento. Que a culpa que corrói por dentro seja quebrada pelo poder do Teu perdão. Que o medo do futuro seja dissolvido pela certeza de que Tu tens o controle de tudo. Senhor, toca a mente de cada pessoa que ora conosco agora. Onde há confusão, traz clareza. Onde há escuridão, acende a Tua luz. Onde há desesperança, planta a semente da Tua esperança viva. Que o Teu Espírito Santo entre em cada canto da mente que está ferida, em cada área que está sendo atacada, e que a Tua presença seja mais forte do que qualquer tormento. Tu disseste que não nos deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Então hoje reclamo essa promessa sobre cada mente que está em luta. Em nome de Jesus, cada pensamento de morte, de desistência, de fracasso e de condenação é quebrado agora. Espírito Santo, fortalece a nossa fé neste momento. Que a nossa mente não ceda ao peso dos pensamentos que vêm para nos destruir. Tu sabes, Senhor, o quanto é difícil quando a mente se torna um campo de batalha. Quando acordamos e já estamos exaustos porque a guerra é travada primeiro nos pensamentos. Quando tentamos orar e os pensamentos de dúvida vêm ainda mais fortes. Quando queremos ter esperança, mas as memórias de tudo que deu errado aparecem e gritam mais alto. Mas hoje, Espírito Santo, pede que Tu entres exatamente nesses momentos. Que quando o medo chegar, a Tua paz seja mais forte. Que quando a tristeza se instalar, o Teu consolo seja mais profundo. Que quando os pensamentos de condenação tentarem nos esmagar, a voz do Teu amor nos alcance antes. Porque Tu és o Consolador. Tu foste enviado especialmente para os momentos em que a mente humana não aguenta mais por si só. Tu és o que nos sustenta quando não temos mais forças para nos sustentar. Renova em nós, Senhor, a capacidade de pensar segundo a Tua palavra. Que quando o inimigo sussurrar você não vai conseguir, o Teu Espírito grite dentro de nós: tudo posso naquele que me fortalece.
Que quando a voz da rejeição disser você não é amado, a tua voz do alto declare és precioso aos meus olhos e eu te amo. Que a nossa mente seja transformada por ti, renovada dia após dia, protegida pela tua armadura e sustentada pela tua presença. Que a fé seja mais alta do que o medo, e que a esperança supere qualquer desespero. Hoje, diante de ti, Senhor, faço uma escolha. Mesmo com a mente cansada, mesmo com pensamentos que tentam me convencer do contrário, eu escolho levantar meus olhos para o alto. Eu escolho crer que há uma saída, que há esperança, que há um amanhã diferente de hoje. Sei que essa escolha não elimina a dor imediatamente. Sei que os pensamentos não vão desaparecer só porque decidi ignorá-los. Mas eu escolho não ser governado por eles. Escolho não deixar que os pensamentos destruidores tomem o trono da minha vida, porque esse trono pertence somente a ti. Tu disseste na tua palavra que colocarás em nós um coração novo e um espírito novo, e eu escolho crer nisso agora. Mesmo quando não consigo sentir, escolho confiar. Mesmo quando não consigo ver, escolho andar pela fé e não pela vista. Escolho hoje declarar que sou mais do que os meus pensamentos mais sombrios. Que sou mais do que as vozes que tentam me definir pelo que passei. Que sou mais do que as feridas que ainda não cicatrizaram completamente. Porque em Cristo, sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E essa renovação começa na minha mente, começa no modo como escolho encarar o que vivo, começa na decisão diária de não desistir de mim mesmo porque Deus ainda não desistiu de mim. Então hoje, firmo esse compromisso diante do céu, vou lutar pelos meus pensamentos, vou guardar minha mente com toda vigilância, e vou encher minha mente com as coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras e amáveis, como tu ordenaste. Obrigado, Senhor Jesus, por me ensinares que o meu valor não é medido pela minha saúde mental perfeita, nem pelo meu desempenho, nem pela ausência de luta. O meu valor é medido pelo preço que tu pagaste por mim na cruz. E esse preço foi o teu próprio sangue. Isso significa que eu valho o sacrifício do Filho de Deus. Que eu valho o amor mais alto que já existiu. Obrigado, Pai, por não me abandonares nos momentos em que minha mente esteve no pior lugar. Quando eu me afastei de ti por causa da vergonha de não estar bem, tu vieste até mim. Quando eu pensei que minha luta era grande demais para te incomodar, tu mostraste que para ti nenhuma dor é pequena demais. Tu és o Pai que corre ao encontro do filho que ainda está longe. E eu te agradeço por isso com todo o meu ser. Agradeço pelas noites em que a tua paz desceu sobre mim de um jeito que eu não conseguia explicar. Pelas manhãs em que, mesmo sem querer, encontrei forças para continuar. Pelos momentos em que a tua palavra chegou até mim no tempo certo, como um remédio que cura por dentro. Agradeço por cada pessoa que o Senhor colocou no meu caminho para me lembrar que eu não estava sozinho. Agradeço porque, mesmo quando eu não conseguia ver a saída, tu já estavas preparando o caminho. E hoje, Senhor, escolho ser grato não apenas pelas conquistas, mas também pela jornada, porque é nela que a tua glória tem sido revelada na minha fraqueza. Declaro hoje, com a autoridade que me foi dada em Cristo Jesus, que a minha história não termina na opressão. Não termina no tormento da mente. Não termina nas vozes que disseram que eu nunca seria liberto. A minha história termina na glória de Deus. Porque o Senhor que começou uma boa obra em mim há de completá-la. E nenhum pensamento destruidor, nenhuma armadilha do inimigo, nenhuma corrente de ansiedade ou medo será capaz de impedir o que Deus já determinou sobre a minha vida. Declaro que a paz que excede todo o entendimento guarda o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Declaro que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em mim, e que esse mesmo Espírito vivifica e renova a minha mente a cada dia. Declaro que não fui criado para viver sob o peso de pensamentos de morte, de fracasso e de condenação, mas para viver em liberdade, porque a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Declaro que cada corrente que foi atada na minha mente está sendo quebrada agora em nome de Jesus. Que cada fortaleza que o inimigo construiu nos meus pensamentos está sendo derrubada pelo poder da palavra de Deus. Que onde havia escravidão mental, agora há libertação. Onde havia trevas, agora há luz. Onde havia morte nos pensamentos, agora há vida abundante.
Porque Jesus não veio apenas para me salvar da condenação eterna, ele veio para que eu tenha vida e a tenha em abundância, e essa abundância inclui uma mente sã, livre e cheia da paz de Deus. Senhor, tu sabes dos dias difíceis, das noites em que os pensamentos me mantiveram acordado enquanto o mundo dormia, das madrugadas em que eu chorei sem conseguir explicar exatamente o porquê, das manhãs em que levantei pesado, carregando o peso invisível que ninguém mais conseguia enxergar, mas que era tão real quanto qualquer coisa física que já senti. Tu sabes dos momentos em que me senti preso dentro da minha própria mente, como se ela fosse uma prisão da qual eu não conseguia escapar. Quando os pensamentos de fracasso chegavam e se instalavam como se tivessem direito. Quando a culpa do passado voltava e me dizia que eu não merecia paz. Quando o medo do futuro paralisava cada decisão e me deixava imóvel diante da vida. Mas, Senhor, mesmo nesses momentos mais escuros, tu estavas lá. Mesmo quando eu não te sentia, tu não me abandonaste. Tu prometeste que nunca me deixarias nem me abandonarias, e essa promessa foi cumprida até nos momentos em que eu não conseguia percebê-la. Tu estavas nas pessoas que chegaram na hora certa. Nas palavras que apareceram quando eu mais precisava. Na paz súbita que desceu no meio do caos. Na força que surgiu do nada para me levantar mais uma vez. Tu foste fiel mesmo quando eu duvidei. Tu estiveste presente mesmo quando eu achei que estava sozinho. E hoje, ao olhar para trás, posso ver as tuas pegadas em cada momento difícil, me sustentando, me carregando, me conduzindo até aqui. Hoje, meu Deus, venho a ti e te peço que renoves em mim uma fé inabalável. Uma fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que não vacila quando os pensamentos voltam com força. Uma fé que persevera mesmo quando o que eu sinto contradiz o que eu sei que é verdade. Porque eu sei, Senhor, que a minha fé foi testada. Houve momentos em que ela balançou, momentos em que eu quase cedi ao desespero. Mas tu disseste que a fé sem obras é morta, mas também que tu és o autor e consumador da nossa fé. Então hoje te peço, completa o que tu começaste em mim. Renova a fé que se desgastou no processo. Restaura a confiança que foi abalada pelos golpes da vida e pelos ataques constantes dos pensamentos destruidores. Dá-me uma fé que seja maior do que os meus sentimentos, mais profunda do que os meus medos e mais resistente do que qualquer tormento que o inimigo possa enviar contra a minha mente. Que eu possa dizer, como Paulo, que aprendi a estar contente em todo estado em que me encontrar. Não porque a batalha acabou, mas porque aprendi a lutar com as armas certas. Não porque os pensamentos desapareceram, mas porque aprendi a capturá-los e torná-los obedientes a Cristo. Renove em mim, Senhor, a determinação de não desistir. A força de continuar a lutar pela saúde da minha mente, de continuar a buscar a Tua presença, de continuar a encher minha mente com a Tua palavra. Senhor, quando a luta pela mente parece grande demais, basta olhar para aqueles que vieram antes de nós e passaram por batalhas ainda maiores, e ainda assim venceram pela fé. Abraão recebeu a promessa de que seria pai de multidões, mas durante anos a esperança de ter um filho pareceu impossível. E quantos pensamentos destruidores ele deveria ter enfrentado nesse tempo? Quantas vozes internas dizendo que Deus havia se esquecido, que era tarde demais, que a promessa não viria. Mas ele creu contra toda esperança, e a sua fé foi contada como justiça. Jó perdeu tudo, a saúde, os filhos, os bens, e na sua dor mais profunda, os pensamentos do desespero vieram com toda a força. Mas em meio a tudo, ele declarou: eu sei que o meu Redentor vive. E Deus restaurou em dobro tudo que havia sido tirado. A mulher com fluxo de sangue por 12 anos viveu não apenas com uma enfermidade física, mas com o peso emocional e mental de ser considerada impura, rejeitada, invisível. Mas em um único momento de fé ativa, ao tocar a orla do manto de Jesus, tudo mudou. Porque a fé que age, mesmo quando a mente grita que não vai adiantar, é a fé que move o coração de Deus. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos de angústia profunda, de alma derramada, de desespero real. Mas em cada salmo, chegava ao mesmo lugar, a confiança em Deus. Esses homens e mulheres nos ensinam que a batalha da mente é real, mas que a vitória em Deus também é. Pai, te peço hoje que o meu sofrimento não seja desperdiçado. Que cada pensamento destruidor que eu enfrentei não seja apenas uma cicatriz,
mas uma história de vitória que possa alcançar outras vidas. Que a minha luta se transforme em testemunho. Que a minha dor se converta em compaixão pelos que ainda estão no meio da batalha. Que o caminho que percorre na escuridão se torne luz para aqueles que ainda não encontraram a saída. Porque tu és o Deus que redime. Tu não apenas curas, tu transformas. Tu pegas aquilo que o inimigo usou para destruir e o transformas em algo que glorifica o teu nome. Como fez com José, que foi vendido pelos próprios irmãos e que enfrentou anos de injustiça e solidão, mas que no final declarou: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Que eu possa um dia olhar para os momentos mais sombrios da minha mente e dizer o mesmo. Que aquilo que o inimigo plantou para me destruir foi usado por Deus para me fortalecer, para me aproximar do Pai, para me tornar um instrumento de cura nas mãos do Criador. Que a minha história de libertação inspire alguém que ainda está acorrentado. Que as palavras da minha boca, moldadas pela experiência de ter sido liberto, levem esperança para quem ainda não acredita que a libertação é possível. Que minha adoração seja mais profunda por causa das batalhas que enfrentei, e que o teu nome seja glorificado em tudo que eu vivi. Jesus, meu Salvador, meu Libertador, meu Senhor. Tu que venceste não apenas a morte, mas o próprio poder das trevas. Tu que desceste ao mais profundo, carregaste não apenas os nossos pecados, mas as nossas dores, as nossas angústias, as nossas enfermidades e os nossos tormentos mentais. Isaías disse que tu eras o varão de dores, experimentado nos sofrimentos. Isso significa que tu conheces, por experiência, o peso que uma mente oprimida carrega. E é exatamente por isso que tu podes libertar de uma maneira que nenhum ser humano consegue. Tu sabes o que é sentir o peso da angústia ao ponto de suar gotas de sangue, como aconteceu no Getsêmani. Tu sabes o que é carregar algo que parece esmagador demais. E mesmo assim, tu não desististe. Tu escolheste a cruz, tu escolheste a dor para que eu pudesse ser livre. E agora, ressurreto e glorificado, tu vives para interceder por mim. A tua intercessão pelo meu nome sobe ao Pai neste exato momento. Tu estás rogando a minha causa diante do trono da graça. E porque tu vives, eu também posso viver em liberdade. Porque tu ressuscitaste, a minha mente também pode ressuscitar das cinzas dos pensamentos destruidores. Porque o teu nome é acima de todo nome, ao nome de Jesus todo joelho se dobra, inclusive o joelho de cada pensamento que tentou me escravizar. Hoje declaro que Jesus é Senhor também da minha mente. Declaro hoje, com autoridade e convicção, a minha identidade em Cristo. Sou filho amado do Pai, escolhido antes da fundação do mundo. Sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Sou o templo do Espírito Santo. Sou obra de arte de Deus, criado em Cristo Jesus para boas obras. Essa é a minha identidade real, e nenhum pensamento destruidor tem o poder de mudar isso. O inimigo pode tentar me convencer de que sou o que eu penso nos meus piores momentos. Pode tentar me definir pelos meus erros, pelas minhas fraquezas, pelos momentos em que a minha mente cedeu ao medo e à dúvida. Mas eu recuso essa identidade falsa. Eu recuso a etiqueta que o tormento quer me colocar. Porque a minha identidade não foi escrita pelo sofrimento, foi escrita pelo sangue de Cristo. E nesse sangue há perdão, a cura, a restauração e a libertação completa. Hoje, ao me olhar no espelho, não vejo apenas um ser humano frágil lutando contra os próprios pensamentos. Vejo alguém pelo qual o Filho de Deus morreu. Alguém que foi considerado digno do sacrifício mais alto que já houve. Alguém que carrega dentro de si o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos. E essa identidade é mais forte do que qualquer pensamento que já veio contra mim. Ela é mais permanente do que qualquer ferida. E nela eu me firmo hoje. Hoje, Senhor, renovo o meu compromisso com o Senhor. Não porque sou forte o suficiente para cumpri-lo com perfeição, mas porque sei que Tu és fiel mesmo quando eu não sou. Renovo o compromisso de guardar a minha mente com a Tua palavra. Quando os pensamentos destruidores chegarem, não apenas resistir a eles passivamente, mas ir ativamente ao encontro da verdade que Tu me deste. De guardar no coração os Teus versículos como armas, como escudos, como remédio diário para uma mente que precisa de renovação constante.
Renovo o compromisso de não alimentar pensamentos que me destroem. De não repetir mentalmente as vozes da condenação e do fracasso. De não dar espaço às memórias que só servem para me manter preso no passado. Mas de, em vez disso, meditar nas coisas que são verdadeiras, nas coisas que são honestas, nas coisas que são justas, nas coisas que são puras, nas coisas que são amáveis, como tu ordenaste em Filipenses 4:8. Renovo também o compromisso de buscar ajuda quando precisar. De não me isolar na luta. De não ter vergonha de dizer que a batalha está difícil. Porque tu nos puseste em comunidade, em família, e a cura muitas vezes vem por meio das mãos e das palavras de outros. E acima de tudo, renovo o compromisso de continuar a te buscar. De não desistir da oração mesmo quando ela parece difícil. De não me afastar quando estou no pior, mas de correr ainda mais para perto de ti. Venho diante de ti hoje, Pai, com um coração cansado. Com uma mente que às vezes parece não ter mais espaço para mais uma batalha. Com o peso de dias que se acumularam e que deixaram marcas que ainda estou aprendendo a processar. Não venho com força ou com grandes palavras de fé. Venho simplesmente como sou, frágil, humano, precisando de ti. E é exatamente nessa fragilidade que tu me encontras. Por que tu não esperaste que eu estivesse bem para me amar? Tu me amaste exatamente onde eu estava, no fundo do poço, no meio da tempestade, com a mente em colapso e o coração despedaçado. Tu disseste: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu creio nessa promessa hoje. Venho ao teu encontro com todo o peso que carrego, porque tu prometeste que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Tu prometeste que darei descanso à minha alma. E eu preciso desse descanso, Senhor. Preciso de uma pausa dos pensamentos que giram sem parar. Preciso da tua paz que não tem explicação racional, que não depende de as circunstâncias estarem resolvidas, que não é a ausência de problemas, mas é a tua presença no meio deles. Que o teu descanso desça sobre mim agora. Que a tua mão gentil levante o peso que tenho carregado. Que eu possa, neste momento de oração, encontrar um lugar de quietude e de paz dentro do teu abraço. Porque é no teu descanso que a renovação da mente começa. Pai, hoje te peço restauração completa. Não apenas parcial, não apenas nas áreas visíveis, mas uma restauração que vai até as raízes mais profundas. Que alcance os traumas que ficaram guardados em lugares que eu mesmo tenho medo de revisitar. Que chegue às memórias que formaram padrões de pensamento destrutivos sem que eu percebesse. Que toque as feridas de infância, de rejeição, de abandono, de fracasso que continuam alimentando os pensamentos que me destroem hoje. Senhor, tu és o médico da alma. Tu sabes onde cada ferida está, mesmo as que eu mesmo não conheço. E tu tens o poder de curar não apenas os sintomas, mas a causa. Não apenas os pensamentos que aparecem, mas a terra em que eles foram plantados. Pede que tu tragas tua luz para cada área escura da minha mente. Que o teu Espírito Santo, que busca as profundezas de todas as coisas, mergulhe nas profundezas da minha alma e traga à superfície tudo o que precisa de cura para que tu possas restaurar. Que o teu amor perfeito lance fora todo o temor que gerou esses pensamentos. Que a tua verdade destrua cada mentira que foi plantada em mim. Que a tua graça alcance cada área de vergonha onde eu me escondi. E que ao final desse processo de restauração, eu possa emergir como alguém genuinamente renovado, não apenas remendado, mas reconstruído desde o fundamento por aquele que é o arquiteto da vida. Hoje me entrego completamente aos teus cuidados, Senhor. Não vou mais tentar resolver sozinho aquilo que só tu podes resolver. Não vou mais tentar suprimir os pensamentos com a minha própria força, ou fingir que estão tudo bem quando não estão. Não vou mais carregar em silêncio um peso que tu nunca pedi para eu carregar sozinho. Hoje lanço sobre ti todo esse cuidado, porque tu te importas comigo. Entrego a ti a dor que acumulei ao longo dos anos. As palavras que me feriram e que ficaram ressoando na minha mente muito depois de terem sido ditas. As experiências que moldaram a forma como eu me vejo e que não correspondem à forma como tu me vês. As decepções que transformaram a esperança em ceticismo. Os fracassos que transformaram a coragem em covardia. Entrego tudo isso nas tuas mãos hoje.
E confio que as tuas mãos são capazes de pegar o que está quebrado em mim e refazer. Como o oleiro que pega o barro e o modela novamente quando algo saiu errado, tu tens o poder e a paciência de refazer o que foi destruído. Não me descartaste quando eu me despedacei. Não desististe do projeto que tu mesmo iniciaste. Tu és fiel para completar a tua obra, e hoje renovo a minha confiança nessa fidelidade. Cuida de mim, Pai. Cuida dos meus pensamentos. Cuida da minha mente. Cuida das memórias que ainda doem. E refaz em mim o que precisa ser refeito. Senhor, o mundo ensina que demonstrar vulnerabilidade é fraqueza. Que admitir que a mente está em luta é sinal de derrota. Que as batalhas internas deveriam ser escondidas por trás de um sorriso e de palavras de que está tudo bem. Mas a tua palavra ensina algo completamente diferente. Tu disseste a Paulo que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que quando somos fracos, é que somos fortes, porque é nesse espaço que o teu poder se manifesta sem a interferência do nosso orgulho. Paulo poderia ter tentado esconder o seu aguijão. Poderia ter fingido que estava sempre bem. Mas ele aprendeu a se gloriar nas fraquezas, para que o poder de Cristo repousasse sobre ele. E eu quero aprender essa mesma lição, Senhor. Não quero mais desperdiçar energia fingindo que minha mente está sempre em ordem perfeita. Não quero mais gastar forças construindo uma fachada de invulnerabilidade enquanto por dentro estou em pedaços. Quero aprender a ser honesto sobre a batalha, confiante na tua presença dentro dela, e esperançoso sobre o desfecho que só tu podes trazer. Que a minha fraqueza não seja mais uma fonte de vergonha, mas um convite para o teu poder entrar de um jeito que não seria possível se eu achasse que conseguia sozinho. Que eu possa dizer, como Paulo, que me glorio nas fraquezas, nas aflições, nas necessidades, porque sei que quando sou fraco, então é quando sou verdadeiramente forte em ti. Pai, ensina-me a perdoar. Ensina-me a soltar aquilo que tenho segurado com tanta força que machucou as minhas próprias mãos. Porque sei que muitos dos pensamentos que me destroem estão enraizados em mágoas que não perdoei, em raivas que não liberei, em ressentimentos que se transformaram em veneno dentro de mim. Há pessoas que me feriram profundamente, cujas palavras ou ações deixaram marcas que ainda alimentam os pensamentos destruidores de hoje. E por mais que a carne queira segurar essa dor como prova da injustiça sofrida, o teu espírito me convida a soltar. Não porque o que foi feito não foi errado. Não porque a dor não foi real. Mas porque o perdão não é para quem me feriu, é para mim. É para que eu seja libertado da prisão do ressentimento. É para que a minha mente pare de revisitar compulsivamente as cenas que mais me causaram dor. Hoje escolho, com a tua ajuda, abrir as mãos e deixar ir. Perdoo aqueles que me feriram com palavras que plantaram mentiras sobre quem eu sou. Perdoo os que me abandonaram quando mais precisei. Perdoo os que usaram minha vulnerabilidade contra mim. E peço que tu também me ajudes a me perdoar. Porque muitas vezes o pensamento mais destruidor é o que eu dirijo contra mim mesmo. A condenação interna, a vergonha do que fiz, o peso de quem eu fui. Que o teu perdão seja mais alto e mais profundo do que qualquer condenação, e que eu possa recebê-lo plenamente. Senhor, sei que tu não desperdiças sofrimento. Sei que cada batalha que enfrentei pela minha mente faz parte de um plano maior que eu ainda não consigo enxergar na sua totalidade. Como José que, depois de anos de escravidão injusta, pôde ver que Deus estava tecendo algo muito maior através de todo o processo. Como Ruth, que na sua viuvez e na sua dor, caminhou na direção da redenção sem saber que estava andando em direção ao propósito mais bonito da sua vida. Como Esther, que foi preparada em silêncio para um momento decisivo que ela mal poderia imaginar. Eu confio que o processo pelo qual estou passando, mesmo quando é doloroso, mesmo quando os pensamentos parecem mais fortes do que a minha fé, está sendo usado por ti para algo. Para me tornar mais compassivo com quem luta como eu. Para me dar uma profundidade de fé que só vem através da provação. Para me aproximar de ti de um modo que a vida confortável nunca poderia me trazer. Para me tornar um testemunho vivo do teu poder de libertação. E mesmo que eu não consiga ver o propósito agora, escolho confiar que ele existe. Escolho acreditar que este capítulo difícil faz parte de uma história que tu estás escrevendo com maestria. Que no final, quando eu olhar para trás,
Verei que cada pensamento que tentou me destruir foi transformado por ti em uma ponte para o propósito que tu preparaste para mim desde antes da fundação do mundo. Senhor, sinto que algo está mudando. Em meio a essa oração, em meio a essa entrega, começo a sentir que a minha alma está começando a se curar. Não de uma maneira instantânea e sem processo, mas de um jeito real, profundo, genuíno. Como a manhã que começa a clarear enquanto ainda é noite, a tua luz está começando a entrar nos cantos mais escuros da minha mente. Os pensamentos que antes gritavam estão começando a perder o poder. As vozes que me definiam pelos meus piores momentos estão sendo cobertas pela tua voz, que me chama pelo meu nome e diz que sou amado, que sou livre, que sou teu. Começo a enxergar com mais clareza quem eu sou em Cristo. Começo a entender que a batalha da mente não é sinal de fraqueza espiritual, mas uma confirmação de que há algo precioso em mim que o inimigo quer destruir. E se ele quer destruir, é porque sabe do valor do que Deus plantou em mim. Declaro hoje uma nova identidade sobre os meus pensamentos. Declaro que a minha mente está sendo renovada. Que o território que o inimigo ocupou está sendo retomado pelo poder do Espírito Santo. Que onde havia fortalezas de medo, agora se erguem altares de adoração. Onde havia cativos, agora filhos libertos. E essa libertação é progressiva, é real, é sustentada pelo poder de Deus, e nada mais pode me tirar dela. Em nome de Jesus, prego cada pensamento destruidor na cruz, prego o medo. Prego a ansiedade. Prego a culpa. Prego a vergonha. Prego o desespero. Prego a condenação. Prego as mentiras que me disseram que eu nunca seria livre, que nunca seria suficiente, que nunca seria amado plenamente. Pregados estão na cruz junto com tudo o mais que Jesus carregou por mim. Porque foi por isso que ele foi ao Calvário. Não apenas para me salvar do inferno eterno, mas para me libertar do inferno que acontece dentro da minha própria mente. E agora, ressurreto e glorioso, ele declara sobre mim: é consumado. A obra da minha libertação foi completada. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte, inclusive da morte que acontecia nos meus pensamentos. A ti seja toda a glória, Senhor Jesus. Por teres me amado quando eu não conseguia me amar. Por teres permanecido quando eu quis fugir de mim mesmo. Por teres escolhido a cruz sabendo que eu estaria aqui, neste momento, precisando da libertação que somente o teu sangue pode trazer. Recebo hoje essa libertação com fé e gratidão. E declaro que sou livre. Livre nos pensamentos, livre na mente, livre no espírito. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs que estão conosco neste momento, quero que reservem um instante agora para refletir sobre o que acabou de acontecer nessa oração. Não foi apenas uma série de palavras bonitas. Foi uma declaração de guerra espiritual contra os pensamentos que tentam destruir a sua vida. Foi um ato de fé que mobiliza o poder do céu sobre a sua mente. Quero que você entenda algo profundamente: a batalha pela sua mente é a batalha mais importante da sua vida. Porque é da mente que saem as decisões. Da mente saem as crenças. Da mente saem as ações que moldam o seu destino. E é exatamente por isso que o inimigo concentra tanto esforço em atacar os seus pensamentos. Porque ele sabe que se conseguir controlar a sua mente, consegue direcionar a sua vida. Mas hoje você declarou que a sua mente pertence a Deus. Que você não vai mais ser governado pelos pensamentos que destroem, mas que vai lutar, com as armas espirituais que Deus te deu, por cada centímetro do território da sua mente. Esse é um compromisso que precisa ser renovado todos os dias. Com a leitura da palavra, com a oração, com a comunidade de fé, com a busca por ajuda quando necessário. A libertação da mente não é um evento único, é um processo de renovação diária. E hoje você deu um passo importante nesse processo. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 1:7, porque não nos deu Deus o espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Essa promessa é para você, hoje, neste momento. O domínio próprio que está prometido aqui não é um esforço humano de força de vontade. É um fruto do Espírito Santo que habita em você. É a capacidade,
dada por Deus, de não ser governado pelos impulsos, pelos medos e pelos pensamentos que chegam sem ser convidados. Também em Isaías 26:3, a promessa é clara: tu guardas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. A paz perfeita não é prometida para quando as circunstâncias estiverem perfeitas. É prometida para quem tem o propósito firme de confiar em Deus, mesmo quando os pensamentos tentam desviar. E em Filipenses 4:7, a promessa fecha o ciclo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus é uma sentinela. Ela guarda. Ela protege. Ela patrulha os territórios do seu coração e da sua mente. E essa paz não é algo que você produz, é algo que você recebe ao se aproximar de Deus na oração. Então continue orando. Continue se aproximando. Continue confiando. Porque a sua paz está disponível para você a cada momento. Agora, eu te convido a tomar uma atitude de fé depois dessa oração. Primeiro, escreve nos comentários o que Deus falou ao seu coração hoje. Pode ser uma palavra, uma frase, um testemunho. Ao declarar o que Deus está fazendo, você fortalece a sua própria fé e inspira outros que estão na mesma batalha. Segundo, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando uma guerra nos pensamentos. Talvez seja um familiar, um amigo, alguém que você percebe que está sofrendo por dentro mesmo sem falar abertamente. Essa oração pode ser o que vai fazer a diferença no dia dessa pessoa. Terceiro, se inscreve neste canal e ativa o sino de notificações, para que cada vez que uma nova oração for publicada, você seja o primeiro a receber. Porque a batalha não termina hoje, e você precisa de munição espiritual todos os dias. E quarto, mas não menos importante, busca ajuda concreta quando precisar. Deus usa a oração, mas também usa médicos, psicólogos, pastores e conselheiros. Cuidar da saúde mental é um ato de honrar o templo que Deus te deu. Não há vergonha em buscar suporte. Há sabedoria. Há coragem. Há fé de que Deus pode e quer te curar por todos os meios que Ele mesmo colocou à tua disposição. Que o Deus da paz, que ressuscitou dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue do Eterno Testamento, te aperfeiçoe em toda boa obra para que faças a sua vontade, operando em ti o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo. Que a sua graça te cubra como manto. Que a sua paz te envolva como abraço. Que a sua luz ilumine cada canto escuro da tua mente. Que o seu amor seja mais alto, mais profundo e mais real do que qualquer pensamento destruidor que já tentou te roubar a paz. Você não é seus pensamentos. Você é filho de Deus, e essa identidade é eterna, imutável e mais forte do que qualquer batalha que você enfrentará. Deus começou uma obra em você, e Ele é fiel para completá-la. A libertação que você clama hoje é real, é possível e está sendo concedida pelo poder do Espírito Santo. Continue firme na fé. Continue na palavra. Continue na oração. E continue crendo que o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Que Deus te abençoe com saúde, paz, clareza mental e uma fé que nada consegue destruir. Que Jesus seja glorificado em cada pensamento que você tem, em cada palavra que você fala, e em cada passo que você dá a partir de hoje. Em nome de Jesus, está feito. Amém.